Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Eu já preguei nesse texto aqui, mas hoje eu queria fazer uma outra abordagem desse texto. Então, vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Paulo está escrevendo para o seu filho Timóteo. Timóteo era um jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente, e Timóteo estava à frente de uma das mais estratégicas igrejas do Novo Testamento. A igreja de Éfeso já havia, nesse tempo, praticamente superado as igrejas de Jerusalém e de Antioquia da Síria. Ela estava influenciando toda a província da Ásia, plantando igrejas em todas as províncias, em todas as cidades satélites de Éfeso, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Paulo está preso em Roma pela segunda vez, quando escreve esta carta. Esta é a última carta que Paulo escreveu, e ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte, a partir do verso 6: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixou em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos amados, todos vocês sabem que Paulo esteve preso em Roma por 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62, e a segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, orquestrando contra Paulo, eram os seus próprios irmãos, os judeus. Mas na segunda prisão, quem estava conspirando contra Paulo, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo tinha determinadas regalias. Ele estava numa espécie de casa alugada, talvez hoje diríamos que era uma prisão quase que domiciliar. Mas na segunda prisão, ele é lançado numa masmorra, úmida, fria, escura, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio, a masmorra mamertina. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu, talvez para fazer a 4ª viagem missionária, deixando Tito em Creta, deixando Timóteo em Éfeso,
muito provavelmente indo à Espanha, como era seu desejo. Mas na segunda carta, ou melhor, na segunda prisão, ele não pede oração para sair. Ele não ora para sair. Porque já escreve esta carta como alguém sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Na primeira prisão, ele foi preso como um pregador, como um apóstolo. Mas na segunda prisão, ele foi preso sob a pesada acusação de ser um malfeitor, um criminoso, um bandido. Talvez acusado do mais horrendo crime do império, que foi o incêndio da maior, mais rica, mais poderosa, mais populosa cidade do mundo, a cidade eterna, a cidade de Roma, a capital do império. Talvez você pergunte, o que aconteceu para Paulo ser preso pela segunda vez? Exatamente essa tragédia que ocorreu no dia 17 de julho do ano 64, o incêndio de Roma. Meus irmãos, naquela época Roma, sendo a maior cidade do mundo, já tinha mais de 1 milhão de habitantes. E o incêndio não foi um incêndio casual, porque esse incêndio durou 7 noites e 6 dias. O incêndio destrói, devasta a cidade de Roma, pelo menos 70% dela. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. E o imperador Nero, megalomaníaco que era, assistia do alto da torre de Mecenas, as chamas devorando a capital, e ele, vestido de ator, tangia sua lira. Quando o incêndio termina, na noite de 24 de julho do ano 64, percebe-se que os 4 bairros que não foram severamente afetados pelas chamas, eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi, para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre contra a igreja. Os crentes foram crucificados, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma, um verdadeiro massacre. É claro que a essas alturas Paulo era o maior líder do cristianismo no Ocidente, e ele começa a ser caçado, até que botam a mão nele, e jogam Paulo nessa masmorra úmida e fria, a masmorra mamertina. Talvez você pergunte ainda, que reflexo, que reverberação isso teve na alma de Paulo? O que aconteceu em decorrência de Paulo estar preso pela segunda vez e debaixo de uma acusação tão grave? Ele vai compartilhar conosco. Peço que você abra sua Bíblia comigo, nessa carta, nós não vamos sair da carta, no capítulo 2, versículo 9. Olha o que ele vai dizer aí. Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Prestem bem atenção nisso aqui. Pense comigo nos fake news da época. Os comentários de esquina. As pessoas dizendo nas rodinhas, está sabendo a última? Como assim? Aquele poderoso, famoso pregador, está preso. É um bandido. É um criminoso. É um malfeitor. Estava por trás do incêndio de Roma. Meus irmãos, isso é assassinato de reputação. Isso é atentar, conspirar contra a honra do apóstolo. Isso é como subir no alto de uma montanha, soltar um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Paulo está preso como um malfeitor, acusado de um crime gravíssimo que ele não cometeu.
estão destruindo a reputação dele, estão maculando a honra dele, estão desconstruindo o testemunho de vida dele. Mas tem mais. Olha comigo aí capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: Timóteo, estai ciente de que todos, não alguns, não a maioria, mas todos os da Ásia me abandonaram. A pergunta é: quem são esses da Ásia? São seus filhos na fé, aqueles que ele ganhou para Cristo, das igrejas que ele plantou, direto ou indiretamente, gente que o conhecia, gente que sabia do seu caráter, do seu testemunho ilibado, da sua vida irrepreensível, mas que em virtude da situação em que Paulo se encontrava, e com medo de que eles também sofressem as mesmas sanções, se acovardaram, e abandonaram Paulo. Ninguém teve coragem para se apresentar, dizendo: esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso. Todos se encolheram, todos recuaram, todos se acovardaram. Imagine o estrago que isso pode produzir na alma de um homem. Na hora que mais precisa, todos aqueles que foram fruto do seu ministério o abandonam. Mas tem mais. Confira comigo o capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: Timóteo, não te envergonhes, meu filho, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada machucou mais emocionalmente Paulo do que isso aqui. Irmãos, Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, era seu filho amado. Até Timóteo está com vergonha de Paulo, até Timóteo está constrangido em se apresentar e dizer: esse aí é meu pai, esse homem eu sei quem ele é, eu conheço o caráter dele, ele é um homem íntegro, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor, ele não é um criminoso. Até Timóteo estava acovardado. Já pensou o que é isso para a alma de um pastor? Mas tem mais. Olha comigo capítulo 4, versículo 16. Vocês todos sabem que até hoje as melhores escolas de advocacia, de direito do mundo, ainda estudam o direito romano. Embora Paulo estivesse debaixo de uma pesada acusação, ele teve direito de defesa. Marcaram uma primeira audiência para ele apresentar suas testemunhas. E eu imagino que Paulo vai para esta audiência com uma grande expectativa de que terá lá muita gente para defendê-lo, para dizer: não, esse homem não é criminoso, esse homem não é malfeitor, ele não é bandido, ele é um homem sério, ele é um homem de Deus, por onde ele passa, ele deixa rastros luminosos de um exemplo irrepreensível, ele não é responsável pelo incêndio de Roma. Agora veja o que acontece, capítulo 4, 16. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Já pensaram o que é isso? A dor do coração desse homem, não tem ninguém para ir lá para dizer uma palavra a favor dele. Diríamos hoje que foi julgado à revelia, resultado, capítulo 4, verso 6, ele sai dessa audiência sentenciado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não sofreu o tipo de morte que Pedro sofreu por ser um cidadão comum, a crucificação, mas ele foi degolado. Ao escrever essa carta, irmãos, Paulo escreve já essa carta como alguém no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Agora eu pediria a você, pastor, a você, obreiro, a você, irmão, a você, irmã, a você, jovem, para se transportar no tempo e no espaço e se colocar um pouquinho do lugar de Paulo. Se fosse você que estivesse nessa situação, já velho, cheio de cicatrizes,
depois de ter plantado igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, depois de ter se desgastado pelo Evangelho, depois de ter dado tudo pela causa do Evangelho, agora ele está no final da vida, velho, pobre, cheio de cicatrizes, chegando o inverno, não tem uma capa surrada sequer para cobrir o corpo, acusado de um crime que ele não praticou, os irmãos que ele ganhou para Cristo o abandonaram. Como é que ele se sente? A grande pergunta é: o que um homem desse, nessa circunstância, ainda tem para falar para você e para mim, hoje, nesse dia 4 de novembro de 2021, para encorajar o nosso coração? Eu gostaria que então, com a Bíblia aberta comigo, nós pudéssemos considerar aqui 8 princípios, para encorajar o nosso coração. Apesar de toda essa providência carrancuda, ele ainda esboça uma face sorridente. Primeiro princípio, confira comigo, por favor, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Ô meu príncipe, obrigado. Procura vir ter comigo depressa. O princípio que está por trás desse versículo é este: quando a crise chegar e bater a porta da sua vida, tenha humildade, tenha coragem de pedir ajuda, não fique sozinho. Irmãos, a crise chega, e chega para todos. Essa pandemia foi uma prova disso. Gente pobre, gente rica, cientista e analfabeto, governantes e governados, todos enfrentaram a crise com a mesma carranca. A crise chega, democraticamente, para todos. E quando a crise chega, irmãos, a solidão é uma péssima companhia. Todos nós precisamos de um amigo do peito. Sabe o que é um amigo? Não é colega, é amigo. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Você precisa ter pelo menos um amigo, para quem tem coragem de abrir o coração, sem medo de ter o tapete puxado, ser apunhalado pelas costas. Alguém para você dividir as cargas, repartir as dores, sabendo que esta pessoa vai estar do seu lado para sustentar você. Talvez uma das dores mais agudas que a igreja evangélica tem sentido nesses últimos anos é a quantidade de pastores que têm cometido suicídio. E a pergunta que fazemos é essa: meu Deus, por que esse colega não achou pelo menos um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Amigo é aquele que você diz assim: vem para cá, vem depressa, eu preciso de você do meu lado, larga tudo aí, corre para cá. Quem são seus amigos? Para quem você tem coragem de abrir o coração? Para quem você tem aquilo que os ingleses chamam de accountability, de você dar prestação de contas do que está acontecendo na sua alma? Irmãos, a vida pastoral é lidada com multidão, a gente lida com multidão, mas às vezes o pastor vive na solidão, e nós precisamos ter amigos. Segundo princípio, olha comigo por favor, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E o princípio que está por trás do verso é o seguinte: quando as pessoas decepcionarem você, não faça arquivos de mágoas,
de memórias amargas. Deixa eu lhes dizer algo. Ninguém exerce o pastorado, ninguém exerce liderança sem ter frustrações. Sabe por que as pessoas nos decepcionam? E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita, nós não viemos de uma família perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não pastoreamos uma igreja perfeita, logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Se nós ficarmos remoendo mágoas, tristezas, dores, decepções, nós vamos perder a alegria, nós vamos perder a saúde, nós vamos perder o sono, nós vamos perder o foco. Se alguém machucou você na sua caminhada, bote o pé na estrada e continue caminhando. Toca a sua vida, toca o seu ministério. Porque não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado pelo namorado, pela namorada, pelo noivo, pela noiva, pelo marido, pela esposa, pelo amigo, pelo irmão. Não é fácil não. Não é fácil ser abandonado na hora que você mais precisa de ajuda. Não é fácil você ser abandonado por alguém que você ajudou. Não é fácil ser abandonado na velhice. Mas preste atenção nisso. Se você parar, se você estacionar, se você ruminar isso na sua alma, você perde o foco da vida. Me permita um fato, dizer uma coisa importante aqui. Há um livro que li, e eu gostaria de recomendar aos queridos pastores, colegas aqui, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi o pai da logoterapia e ficou preso no campo de concentração nazista e sobreviveu. E ele diz que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer as suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, podem tirar seu dinheiro, podem tirar sua vida, podem tirar sua família, mas elas não podem tirar o direito que você tem de fazer as suas escolhas. Ela fala mal de você, você fala bem dela. Ela persegue você, você ora por ela. Ela amaldiçoa você, você abençoa ela. Não guarde mágoas. Toque a sua vida, toque o seu ministério. Não faça arquivos de memórias amargas. Terceiro princípio, irmãos, confira comigo o versículo 11. Por gentileza, olha aí. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio que está por trás desse verso é esse. Se você se lembrar que em algum tempo da vida você machucou alguém, tenha coragem de pedir perdão e restaurar esse relacionamento. Eu só consigo entender esse versículo 11 à luz de mais dois versículos. O primeiro deles, Atos 13:13. Porque esse Marcos aí é o João Marcos, o primo do Barnabé. Que em Atos 13:13 diz que ele abandonou os dois missionários em Perge da Panfilha e retornou para a casa da mãe dele, em Jerusalém. A pergunta é, por que esse João Marcos abandonou os dois missionários? A Bíblia não é clara sobre isso. Podemos ter pelo menos três inferências. A primeira delas é que talvez ele era muito jovem, pensou que missões fosse turismo. Aí se desencantou e voltou. Segunda possibilidade, quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana não era Saulo, não era Paulo, era o Barnabé.
O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé, mas mandou separar Barnabé e Saulo. Então o líder era o Barnabé. Só que em Pafos muda o comando. E Paulo assume o comando. Ele deve ter pensado, sobre a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir. Na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa aqui. Está escrito em Gálatas 4, a partir do verso 13, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Em outras palavras, não consta a Bíblia que Paulo tenha saído doente de Antioquia da Síria na primeira viagem, mas consta que ele chegou na Galácia doente. Então, pressupõe que a doença ocorreu no interregno da saída e da chegada. Que enfermidade física era essa? Muito provavelmente, a mesma situação que ele descreve em 2 Coríntios 12, 7. Me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Pergunta: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta é: veio de Deus. Como é que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Quem tem dúvidas que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer do crente um balão, um pavão? Bom, mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara de Paulo com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, Satanás chega e diz: está vendo aí, você não é crente? Você não é pastor? Você não é pregador do evangelho? Está passando por essa magrela. Se Deus amasse você, você não estava nessa. Olha para o seu vizinho, ele não é crente igual a você, está numa situação muito melhor que a sua. Satanás é mentiroso. Ele quer passar a ideia de que se você é crente, você nunca vai ter problema na vida. Jesus nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu que nós não teríamos aflições nesse mundo. O que ele prometeu foi estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dizem os estudiosos que essa região de perto da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com muita incidência de malária. E muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, que dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. A sensação que nós temos é que Paulo tinha um problema de visão, porque quando ele chega na Galácia, os crentes, se possível fosse, arrancariam os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então é provável que esse João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. O segundo texto que eu tenho que entender, para interpretar o versículo 11, é Atos 15, 36 a 41. Porque quando termina o concílio da igreja de Jerusalém, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, vamos encorajar aqueles irmãos. Barnabé disse: vamos sim, só um detalhe, eu quero levar o meu primo João Marcos. Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Bom, o texto está registrado num tom muito polido, mas o que ocorreu certamente não foi ameno desse jeito. Eu vou tentar parafrasear então. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, viu que resultado maravilhoso o concílio da igreja? Decisão lúcida, clara, escrita, comunicada às igrejas, que não é necessário circuncidar para ser salvo, é só a fé em Cristo. Agora a solução está pronta, a decisão está consistente, a pregação agora está lúcida, agora restabeleceu-se a verdade doutrinária da igreja. Vamos então, Barnabé. Barnabé disse: vamos sim, Paulo. Mas você lembra do meu primo? Mas é claro, né, Barnabé, que eu lembro do seu primo. Ô Paulo, eu estou com vontade de levá-lo com a gente. Ele está todo animado para ir. Paulo fechou a cara, disse: não,
Comigo ele não vai não. Não, mas ele amadureceu. Comigo ele não vai não. Ô Paulo, mas você não pode ser tão radical. Comigo ele não vai não. Mas Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do menino João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Agora, pense comigo uma coisa agora. Você já se sentiu alguma vez na vida persona non grata? Já se sentiu descartado alguma vez? Já sentiu às vezes que ninguém acreditou nos seus dons, nos seus talentos, na sua capacidade? E se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos? O Barnabé levou o Marcos para Chipre. Porque, nota de rodapé, os pastores não deviam brigar não, viu irmãos? Mas às vezes brigam. Agora, o que é maravilhoso é que quando os pastores brigam, o plano de Deus não é frustrado. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. O projeto de Deus, claro, passou pela linha de Paulo. Era o projeto de Deus que se registrasse a peregrinação de Paulo. Mas o Barnabé investiu no Marcos. Mais tarde, o Pedro discipulou o Marcos. E esse Marcos vai ser o primeiro evangelista da história. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Tornou-se um homem de Deus. Agora Paulo está preso no corredor da morte, fazendo uma faxina na sua mente. Lembrou do Marcos. E diz assim para Timóteo: ô meu filho, quando você vier, traz o Marcos aí com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não temos o direito de tocar o nosso ministério e deixar pessoas feridas pelo caminho. O que Paulo está nos ensinando aqui é que um pastor e um líder é um homem que reconhece seus erros e tem coragem de confessá-los e pedir perdão para retomar a caminhada da vida. Quarto princípio. Confira comigo, por favor, o versículo de número 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio aqui é o seguinte: por pior que seja a situação que você esteja vivendo, nunca perca o entusiasmo de estudar a palavra de Deus. De estudar a palavra de Deus. Irmãos, preste atenção comigo. Paulo está velho. Paulo está doente. Paulo está cheio de cicatrizes. Paulo está no corredor da morte. Paulo está num lugar escuro, insalubre. Paulo está aguardando o dia da execução dele. Ele tinha, diríamos hoje, todas as desculpas: não, eu não quero mais ler nada, não quero mais ler também Bíblia, mas agora eu vou ficar pronto para morrer mesmo, porque agora chegou o fim mesmo, que acabou. O camarada está com vontade de ler mais Bíblia, ele quer estudar mais a Bíblia. Enquanto eu tiver um fiapo de vida, enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, eu quero estudar mais a palavra de Deus. Traga os meus livros, traga os meus pergaminhos, traga as cópias das Escrituras. Paulo me impressiona, porque ele está morrendo e quer estudar mais. Às vezes tem muita gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Ô irmãos amados, Deus, eu amei a sua palavra, viu, minha querida irmã? Que palavra preciosa. A senhora nos ensinou aqui o seguinte: ninguém pode ensinar se não aprende. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Parabéns pela Escola Bíblica de Obreiros. Tem hora que o pastor precisa parar mesmo. Porque quem dá precisa receber.
Se a gente só ensina, nunca recebe, a gente seca. Nós estamos vivendo uma geração fantástica, acesso ao conhecimento. Temos várias Bíblias de estudo, temos vários livros maravilhosos. Mas, por outro lado, irmãos, nós temos uma geração rasa de Bíblia. Rasa de Bíblia. Tem lugar que você chega e diz, meus irmãos, vamos abrir no profeta Abacuque. O cara começa a procurar Abacuque lá em Gênesis. Ele nem sabe que existe o Abacuque. Gostei do que o senhor falou. Anote na sua Bíblia. Essa Bíblia aqui já está costurada várias vezes. E eu tenho anotações aqui, que quando eu olho para a anotação, me vem à mente uma série de outras informações. Estude a sua Bíblia. Mergulhe na sua Bíblia. Cave as profundezas. Não fique só no raso, não fique só na superfície. Irmãos, deixa eu lhes dizer algo. As nossas ovelhas podem ser muito simples, podem ser até analfabetas, mas tolas elas não são. Qualquer ovelha sabe quando o pastor se preparou para pregar e quando ele não se preparou para pregar. Nós precisamos dar pão para o nosso povo. E para dar pão para o nosso povo, nós temos que mergulhar na palavra, nós temos que nos afadigar na palavra, nós temos que ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Quinto princípio. Olha comigo o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio que está por trás aqui é este. Quando alguém deliberadamente fizer o mal contra você, não dê o troco. Entregue esta causa para Deus. Pastor não faz inimigo, mas pastor tem inimigo. O que você faz quando alguém faz mal a você? Porque dizem os estudiosos que esse Alexandre, o latoeiro aqui, foi quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. O que você faz quando você descobre que alguém está falando mal de você, está orquestrando contra você, está puxando o seu tapete? É claro que pastor não revida, né? Pastor, gente crente. A gente não dá o troco, não é verdade? Às vezes a gente faz que fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E aí quando o dia chega, você canta aquela música, a minha vitória tem sabor de mel. É a minha doce vingança. Irmãos, pastor não pensa assim não, crente não pensa assim não, tá? Crente dá o troco não. Crente perdoa. E entrega a causa para quem? Para Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Se você for fazer, vai dar errado. Vai dar errado. A gente não tem medida de justiça para fazer isso. Deus sabe fazer. Meu papel é perdoar. Meu papel é pagar o mal com o bem. Sexto princípio. Sexto ou sétimo? Sexto. Sexto princípio. Versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão. O sexto princípio é esse. Ainda que todos
decepcionem e abandonem você, saiba disso, Deus nunca vai desamparar você. Ô irmãos, que verdade preciosa. Na vida a gente pode colher frustrações e até decepções, mas Deus não desampara, Deus não decepciona, Deus não larga você na mão, e você e Deus são maioria absoluta. Agora vamos entender o que Paulo está dizendo aqui, porque quando ele vai para essa audiência, ele vai com expectativa, e ele chega lá pensando, vai ter uma multidão de crente aqui para me defender, e quando ele chega não tem ninguém. Eu imagino que ele ficou olhando para a porta, vai entrar um crente, vai entrar um filho na fé, vai entrar alguém que me conhece, vai entrar alguém para falar a meu favor, e não entra ninguém. E ele ficou o quê? Com a bateria riada. Ele ficou com um sinal vermelho, porque o tanque estava vazio. Ele se enfraqueceu. Então diz o seguinte, mas o Senhor me revestiu de quê? De força. Só é revestido de força quem está enfraquecido. Então tem hora que você está andando na reserva, tem hora que você está andando com o tanque vazio, tem hora que você está com a pilha quase acabando, mas nessa hora, de força em força, você vai caminhar. Deus não vai deixar você sozinho, Deus não vai deixar você desamparado, Deus vai te fortalecer, Deus vai lhe dar coragem, Deus vai lhe dar ânimo, Deus vai lhe dar vitória, Deus vai lhe sustentar. Sétimo princípio, veja comigo por favor o versículo 21, nós não lemos o 21, vamos ler agora. Ele diz para Timóteo assim, Timóteo, venha antes do inverno. Eu já tinha dito no verso 9 assim, procura vir ter comigo depressa, mas o que é depressa? Depressa é muito vago. Depressa pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, eu não sei o que é depressa, depende do contexto, mas agora ele coloca um pós-scriptum e diz, meu filho, quando eu digo para você depressa, eu estou querendo dizer antes do inverno. Por que ele diz isso? Porque no inverno, os 3 meses de inverno não se navegava com segurança, é só ler Atos 27. O princípio que está por trás desse versículo é o seguinte, o que você precisa fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Foi o sermão que a irmã nos entregou agora há pouco. Oportunidades passam. O que ele está dizendo para Timóteo é o seguinte, meu filho, se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, não precisa vir não. Eu já terei sido executado. Aí é tarde demais. Irmãos amados, há coisas que não podem esperar. Eu não sei quanto a vocês, colegas pastores, mas um princípio tem regido a minha vida pastoral. Hoje um pouco diferente, mas a vasta maioria do meu tempo lidando no dia a dia com as ovelhas como vocês. E o princípio que me regeu é esse: se um membro da igreja, uma ovelha, for para o hospital, e eu souber, que às vezes vai e entra, não sabe, não é verdade? Às vezes cobra do pastor, o senhor não foi visitar, mas eu também não tenho bola de cristal, não sabia que estava internado, como é que eu ia lá? Prioridade número 1, ir visitar. Prioridade número 1. Isso me lembra de uma ovelha que ligou para o pastor, disse, pastor, eu queria que o senhor fosse fazer uma visita para o meu avô, eu fui hospitalizado hoje, e queria muito que o senhor fosse orar com ele. O pastor respondeu assim, hoje eu não posso não, mas amanhã eu vou. Eu falei, pastor, ele está muito ruinzinho, o senhor podia ir hoje eu não posso. Amanhã eu ligo para ir fazer visita. No outro dia, bem cedinho, o pastor ligou para a ovelha, e falei, qual o quarto mesmo? O apartamento que está seu avô? Estão indo lá. A ovelha disse, não pastor, não precisa ir mais não. Ele faleceu essa noite. Há coisas que não podem esperar.
Então me permita aqui pensar com vocês na cultura brasileira. Há uma coisa que me constrange na cultura brasileira. E a primeira coisa que me constrange na cultura brasileira é que os mortos recebem mais elogios do que os vivos. Já perceberam isso? A rasgação de seda que fica em cima do caixão. A pergunta é, será que esse irmão, essa irmã, que Jesus chamou, escutou em vida alguns desses elogios? Meu irmão, se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Há crente muito espiritual, não, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo, porque isso leva a pessoa a ficar vaidosa. O que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. Agora, um elogio certo, bom, oportuno, é uma bênção. Nós precisamos de encorajamento. Leia a Bíblia, está cheia de encorajamento. Leia as cartas de Paulo, estão cheias de encorajamento. Comece a elogiar seu marido, comece a elogiar sua esposa, comece a elogiar seus filhos, comece a elogiar seus pais, comece a elogiar seu pastor, comece a elogiar os membros da sua igreja. Uma palavra boa, um elogio certo, vale mais do que 1000 críticas. A segunda coisa que me choca é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Eu fui num funeral, pastores, uma certa feita, e contei 86 coroas de flores. Precisava contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, falei, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Me permita ser mais descontraído um pouquinho agora. Eu sei que todos os homens aqui são muito românticos, né? Nunca esquece o aniversário da esposa, nunca esquece o aniversário de casamento, sempre surpreende a esposa levando um buquê de flores. Não é assim mesmo? Mais ou menos isso, né? Quase isso. Agora, eu conheço também, vocês não, mas eu conheço também alguns maridos pão duro, que nunca levam um buquê de flor para a esposa. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você, minha irmã, for na frente, você que nunca ganhou um buquê de flores, você vai ganhar uma coroa grande, grande, e o cara nem vai pedir desconto na floricultura. Se tiver que mandar flores, manda em vida, manda em vida. O que você tem que fazer, faça hoje. Talvez está na hora de você fazer uma visita. Tempo que você tinha que ter feito, não fez até hoje. Aquela conversa, está esperando há tempo. Aquela ajuda, aquela oferta que você precisa dar para alguém que está precisando de ajuda, vai lá. Depois é tarde, é agora, é hoje. Venha antes do inverno. Exatamente isso. Ela colocou tudo que ela tinha a serviço de Jesus. Quebrou o vaso, ela não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. Mas para terminar, o último princípio, o 8º princípio, versículo 18, olha aí o que está escrito. Ele termina, fecha a cortina da vida, dizendo o seguinte: a Ele, glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você fechar as cortinas da vida e encerrar a sua carreira e o seu ministério é dando a Jesus toda a glória devida a Ele. Não tem monumento para homem, não tem homem no pedestal.
O único que deve receber a honra, a glória e o louvor é o Senhor Jesus Cristo. E não tem melhor maneira de encerrar a carreira do que essa. A Ele, glória, pelos séculos dos séculos. E eu acho que quando Paulo escuta na prisão, a masmorra mamertina, a chamada dele, está na hora. Não tem coração tremendo, não tem desespero, não tem revolta, não tem medo. Ele avalia o passado e diz o seguinte: olha, gente, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele não está com medo de enfrentar a espada de Roma. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. E essa palavra partida é um eufemismo para a morte. Está dizendo o seguinte: olha, eu vou descansar das fadigas, eu vou fazer minha última viagem rumo à pátria celestial, eu vou mudar de endereço, eu vou voltar para a casa do Pai. Ele não está com medo da morte, não. Ele está olhando para frente e dizendo o seguinte: eu, na verdade, embora condenado por um juiz da terra à pena de morte, o que importa para mim é que o reto juiz já me justificou, então eu estou indo, na verdade, receber a coroa da justiça. Esse homem está seguro, esse homem está convicto, esse homem está em paz. Este homem é aquele que pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a viver seguindo as pegadas daquele que imitou a Cristo. Que Deus nos ajude a exercer o nosso ministério para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e para a edificação da igreja. Que seja assim. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.